Nós vamos analisar alguns poemas do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade, entre elas A Cantiga do Viúvo, O Poema das Sete Faces e A Igreja. Quando nasci, o anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser guache na vida. As casas espiam os homens, que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos amigos. Raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabia que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não deveria te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Poema Sete Faces é um poema lírico que retrata uma autoanálise juntamente a desabafos e confissões. O nome do poema Sete Faces remete às sete faces de si próprio. A primeira estrofe inicia o poema. Com ela descobrimos que o nome dele é Carlos e que o eu lírico poderá ser inadequado ou diferente ao mundo, pois quem revela isso é o próprio anjo caído. Na segunda estrofe, podemos ver uma face observadora, mas que também há muitos desejos sexuais e que ele acaba ficando preso em seus pensamentos sexuais. E podemos ver quando ele diz: a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Podemos concluir com a terceira estrofe que o eu lírico se mantém observador, confuso e aflito. Seu coração não entende que existem outras pessoas a não ser ele. Podemos ver também que no fundo ele não liga muito para isso, nos relembrando da premonição da primeira estrofe. Já na quarta estrofe, vimos que ele é uma descrição de um homem simples. O eu lírico se mostra uma pessoa mais reservada e solitária, que se esconde atrás de uma aparência básica. A quinta estrofe é dramática. Ele, desesperado, desafia Deus, achando que ele o abandonou. A sexta estrofe tem rimas e uma certa sonoridade com repetições de palavras. O eu lírico nos mostra que se o nome dele fosse Raimundo e não Carlos, os problemas seriam os mesmos, apenas seria acrescentado o detalhe que o nome dele iria rimar. Já na sétima e última estrofe, Carlos se emociona com a lua e o conhaque, assim mostrando que se importa com o mundo. Tijolo, areia, andaime, água, tijolo. O canto dos homens trabalhando, trabalhando mais perto do céu. Cada vez mais perto, mais. A torre. E nos domingos, a litania dos perdões, o murmúrio das invocações. O padre fala do inferno sem nunca ter ido lá. Pernas de seda ajoelham, mostrando de olhos. Um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida. Amanhã pintou-se de azul. No adro ficou o ateu, no alto fica Deus. Domingo. Bem bom, bem bom. Os serafins, no meio, entoam que e eleição. O poema começa com uma enumeração de elementos físicos e materiais associados à construção: tijolo, areia, andaime, água, tijolo. Essa repetição de tijolo cria um ritmo que evoca o trabalho repetitivo e monótono dos construtores. Em seguida, há uma descrição da atividade laboral. O canto dos homens trabalhando, trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto, mais, a torre. Aqui, o ritmo é marcado pela repetição de trabalhando, transmitindo a ideia de esforço contínuo em direção a uma meta elevada, simbolizada pela torre. O contraste entre os dias de trabalho e os domingos é apresentado como uma litania dos perdões e o murmúrio das invocações, sugerindo uma pausa na rotina laboral para a devoção religiosa. A ironia é introduzida com a imagem do padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá, questionando sua autoridade espiritual. A descrição das pernas de seda ajoelhando e do sino cantando a saudade evoca uma atmosfera religiosa e nostálgica. A dualidade entre o adro, onde fica o ateu, e o alto, onde fica Deus, sugere uma separação entre o sagrado e o secular, com o espaço físico refletindo essa divisão.
A conclusão com a expressão domingo bem bom, transmite uma sensação de satisfação ou alívio, talvez após uma semana de trabalho árduo. Por fim, a imagem dos serafins entoando uma eleição sugere uma decisão divina ou um momento de importância espiritual. Esses elementos linguísticos se combinam para criar uma narrativa que explora temas como trabalho, religião, dualidade e aspirações humanas, envolvendo o leitor em uma reflexão sobre a vida e suas complexidades. A noite caiu em minha alma. Fiquei triste sem querer. Uma sombra veio vindo, me abraçou. Era a sombra do meu bem, que morreu há muito tempo. Me abraçou com tanto amor, me apertou com tanto fogo, me beijou, me consolou. Depois riu devagarinho, me disse adeus com a cabeça e saiu. Fechou a porta. Ouvi seus passos na escada, e depois mais nada. Acabou. Este poema evoca uma profunda sensação de tristeza e melancolia, mergulhando nas profundezas da alma do narrador. O primeiro e segundo verso estabelecem um tom sombrio e melancólico, onde a noite é personificada como invadindo a alma do narrador, trazendo consigo uma tristeza que parece inescapável. Esta abertura prepara o terreno para a expressão da dor e da saudade que permeiam o poema. Os versos seguintes concentram-se na descrição da sombra que abraça o narrador, sugerindo uma presença do passado, talvez um ente querido falecido que retorna de forma intangível para confortar o narrador em sua solidão. O autor utiliza uma repetição poderosa da frase "veio vindo" para criar um ritmo que intensifica a sensação de aproximação da sombra, enquanto escolhe palavras como abraçou e abraçou com tanto amor para transmitir uma sensação de calor e intimidade. O quinto e o sexto verso são centrais para a compreensão do poema, revelando a identidade da sombra como sendo a do ente querido falecido. Este verso desencadeia uma onda de emoções, destacando a persistência da dor da perda, mesmo após um longo período de tempo. O autor emprega uma linguagem direta e descritiva para transmitir a profundidade da perda sentida pelo narrador. Nos próximos versos, exploramos a intensidade do conforto oferecido pela sombra. Esta oferece amor, calor e consolo ao narrador, como se ainda estivesse presente de alguma forma, mesmo além da morte. O autor utiliza uma série de verbos de ação como apertou, beijou e consolou para descrever as interações entre o narrador e a sombra, intensificando a proximidade e o conforto oferecido por ela. A despedida da sombra, descrita nos versos seguintes, marca um ponto crucial no poema. A sombra ri e se despede, deixando o narrador mais uma vez sozinho com sua tristeza. Este gesto de partida evoca um sentimento de resignação e aceitação da morte, enquanto o narrador enfrenta novamente a realidade da ausência do ente querido. O autor utiliza a linguagem corporal para enriquecer a cena, descrevendo a sombra que riu devagarinho e se despede com um gesto de adeus com a cabeça. Finalmente, os últimos versos destacam a conclusão do poema, onde a sombra parte definitivamente, deixando o narrador imerso na solidão e na escuridão. O autor utiliza a metáfora dos passos na escada para representar a partida iminente da sombra, criando uma imagem sonora que ecoa na mente do leitor. O poema termina com a palavra acabou, uma afirmação concisa que ressalta a irrevogabilidade da partida da sombra.